Olá, eu sou Sandra Bittencourt, bem-vindos ao podcast Arte, Cultura e Mente Zen. Arte é política como discurso metafórico que nos leva a pensar a realidade. O pensamento é do artista visual Silvio Mendes Zanquete e fundamenta sua nova exposição Submerso em cartaz na Arte Plural Galeria, Recife, Pernambuco. A mostra é resultado ainda de um diálogo poético e crítico com Marcelo Silveira, o artista dialogante, apresenta obras que combinam pintura e imagens digitais, uma travessia visual entre o mar e o sertão, o tempo e o espaço, a memória e a paisagem. Entre pixels, cores e camadas, o artista, arquiteto, urbanista e cuidador de bens patrimoniais nos disponibiliza um pouco de seu universo reflexivo, rico em camadas existenciais, glamorizadas por uma certa melancolia diante de uma inevitabilidade face à passagem do tempo. Silvio Mendes Zanquete, grande prazer conversar com você. Obrigada por aceitar o convite para o Pod Arte, Cultura e Mente Zen. Tudo bem com você, Silvio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra também ser convidado por você para esse bate-papo. Bom, Silvio, Submerso é o título de sua nova exposição, em cartaz na Arte Plural Galeria, participação do artista dialogante Marcelo Silveira. E o conceito, de uma forma geral, dialoga com quais mudanças ambientais e existenciais que atravessam o nosso tempo, Silvio, de forma geral, de que trata a exposição? A exposição trata dessa submersão no tempo, né, e no espaço, e nas transformações que eles acarretam em nossas vidas. Esse é o substrato profundo. E para isso eu pego algumas referências literárias, né? Sim. E musicais. Então, do Glauber Rocha, do poeta Alden, né? Que eu utilizo duas frases deles para me organizar o meu pensamento e propor as minhas coisas. Claro que tem uma relação também, o tempo aí não é só no sentido ontológico, do tempo da existência, mas o tempo também do tempo do clima. Tem uma referência a esse negócio, porque são paisagens, né, que estão associadas ao oceano, ao mar ou ao sertão. Vamos citar as frases, Silvio. A primeira é um dos maiores ícones de resistência na arte nacional, que é o verso sertão vai virar mar e o mar virá sertão, né? Não é isso? Inclusive está na obra do Glauber. A outra é O Tempo São Centímetros e Mudanças de Alma, do poeta W.H. Auden. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A primeira frase é sobre a transformação, a imagem que a gente tem de uma coisa mudando para outra no espaço. A frase do Glauber é obviamente social, né? Ele está dando um cunho, mas porque ele pega a frase de Euclides e transforma um pouco para transformar, e é isso que está no filme Deus e o Diabo do Sol, né? E essa aí tem a questão da transformação do mar para o sertão, do sertão para o mar, certo? Certo. Esse movimento, então existe um movimento aí implícito na frase, né? Tempo e espaço. A segunda frase é uma concepção do tempo, que o tempo é uma medida, né, de Einstein, né? O tempo é uma dimensão do tempo e espaço, né? Agora o Alden leva isso para a nossa vida, ao nosso sentimento, porque ele leva o seguinte: toda vez que a gente sofre alguma coisa, a gente tende a parar o tempo. Que o tempo não vá mais para frente, igual a situação anterior. Aí é o deslocamento no tempo só, mas no deslocamento dos nossos sentimentos. É claro que isso é muito alegórico, metafórico, né? Não é assim, eu não faço isso explicitamente. Bom, Silvio, você diz assim, sobre a exposição, né? Aspas, senti que tinha pintado uma espécie de melancolia social e pessoal que expressa uma inevitabilidade face à passagem do tempo.
Será que quis fazer o tempo parar? E eu te devolvo a pergunta, Silvio. Eu também não sei, não, mas eu acho assim, estou sendo melancólico, né, no sentido que acho que eu senti que é melancolia. Mas isso eu senti como um reflexo do nosso tempo, né, do tempo que a gente vive hoje, no sentido social, político, ambiental, que a gente muito impotente, como a gente não pudesse agir, né, que eu não pudesse fazer mais nada, só observar e ser passivo. Isso me deu uma certa... Eu falei, será que eu pintei isso? Você acrescenta ainda que procura associar as imagens do sertão à ausência do tempo e as do mar às ausências do espaço, não é isso? Exatamente. Isso remete a uma experiência minha. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma viagem a Brasília, e quando eu cheguei em 1971, e cheguei à noite, amanhecendo em Brasília, e vi aquele horizonte reto, né, completamente, quando o sol nascendo, é como se só existisse aquele espaço, não existisse mais nada. Sim. Mais nada, era uma coisa assim. E quando você vai para o sertão, também tem essa ideia, na Caatinga, aquele negócio. Aquela faixa. E o mar não tem dimensão, né? Porque todo lado que você olha, foi a segunda expressão. Quando eu fui fazer um mestrado na Inglaterra, eu fui de navio. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem. E aí eu olhei no meio do oceano e falava, eu sentia essa ausência de qualquer tipo de espaço, porque ele só tem movimento, só tem movimento no sentido temporal, ondas, coisas. Você não sabe onde está, não tem referência. A referência é o céu só. Então, é nesse sentido que eu jogo. É uma alegoria, né? Trazer para cá. Eu quis, assim, jogar, então, nas pinturas. Eu fiz coisas que só tem o sertão, tem outras que só tem o mar, tem outras que são mistura dos dois, porque eu quis pegar toda essa coisa. A ausência do tempo, só a presença do espaço e a mistura do tempo e espaço. Silvio, do ponto de vista plástico, você optou por tratar uma imagem digital a partir da manipulação dos pixels, né? Conta pra gente como é que foi essa composição. São fotos minhas e que não são minhas do sertão, mas as fotos do mar, a grande maioria das fotos são minhas mesmo, certo? Sim. E o que eu pego é o seguinte, com essas duas referências, né, literárias, musicais, e essa ideia de concepção e transformação, tudo, para cada quadro eu tentei expressar plasticamente um desses movimentos, uma dessas situações. Então, nesse momento, aí eu começo a escolher zonas de cor que possam me definir uma imagem diferente, que é uma seção. É uma imagem que está dentro da imagem. Sim. Então, você escolhe, por exemplo, um pixel laranja claro. Quando eu escolho isso, eu pego o quadro todo, tudo que é laranja, claro. E com isso eu começo a montar um outro quadro. Aí eu vou pegando outras cores, entendeu? Eu vou tentando, através dos pixels, remontar o quadro de uma maneira diferente. E é a segunda a intenção que eu queria dar. Esse processo de colorificação é muito interessante que você usa. Inclusive, eu gostaria que você detalhasse um pouquinho um tríptico Só Tempo. Só Tempo. Só tempo. Principalmente a número 3, a composição de número 3, que é um verde surreal. Isso aí, exatamente. É uma imagem da minha janela, que eu moro em frente ao mar. Então, naquela imagem, eu fui desmontando ela e depois eu fui remontando ela. Eu desmontei ela várias vezes e remontei. Ficou por isso que ela ficou incrível. assim toda... Então, as outras é um processo que eu uso também nas outras, mas essa foi assim, eu fui montando ela e desmontando em vários tamanhos. Quer dizer, uma imagem que era grande, eu de repente peguei ela e montei pequena e sobrepus a uma grande, e foi assim por diante. Há outras duas também, Sem Tempo, números 7 e 8, que tem um fundo black com raios. Sim. Os raios e meteoros. Essa aí é exatamente isso. Eu peguei imagens do sertão, que são todas da zona dos Canudos, né? Sim. Aí são imagens do Açu de Cocorobó, da Serra também de Cocorobó, certo? É dali. E aí foi exatamente isso. Aí eu falei, para transformar a terra em mar e mar em terra, eu preciso de fenômenos meteorológicos. Sim. Então eu coloquei como se fosse o início de uma tempestade ou de um cataclisma, né? Naquela zona, que com uma luz assim que ficasse não real, né? Porque seria uma transformação radical do mundo. Então eu botei as
aquelas imagens escuras. Eu peguei a imagem, uma de um meteoro, que é a mais grossa, e as outras são de raios, como se estivesse formando aquela transformação do sertão. Sim, assim, o início, ou coisas desse tipo. É meio literário, né? Mas isso assim, mas eu sou ligado muito à literatura, então minhas imagens sempre tem uma história. Cada imagem tem uma história. Então, será que você vai poder contar a história da imagem que, inclusive, foi escolhida para ser a capa do catálogo da exposição? Ali, exatamente. É o momento que eu tento fazer o movimento, que são 3 imagens diferentes, né? 3 movimentos. Tem uma delas, todas elas têm o mar, menos a do meio, as 2 laterais têm a do meio. Tem o mar sendo interferido por algo que vem, uns prismas, assim, como se fosse uma transformação do espaço, daquela planície marítima, que sofresse uma transformação por esses planos inclinados, que é algo que vem do espaço, que transforma o espaço. E uma delas tem a caatinga embaixo de tudo isso. E aí eu trago a caatinga para dentro desses momentos. Então, aí são 3 momentos, né? Um momento que é só a transformação do mar, o momento final é a transformação dos 2 ao mesmo tempo, e a do meio é um espanto, assim, essa imagem é assim, como se diz, eu não sei, eu queria algo que me desse algo que viesse em cima outra vez, mas que não fosse aqueles prismas, que fosse uma imagem diluída, algo indefinido que estivesse acontecendo, mas que você visse que no fundo ainda tem a realidade. No fundo, foi isso. Silvio, submerso, definição agora. Submerso é o submerso mesmo. Aí é a questão do submergir, que você entra no tempo, no espaço, no mar, na terra, tudo numa coisa só. Você está envolvido, né, lá dentro. É aquela imagem que a tonalidade dela é um vermelho meio barro. Essa imagem é uma nuvem, uma viagem que eu fiz, certo? Nossa! Que aí fica o céu e a nuvem, né? Na noite, assim, coisa começando a escurecer, eu lembro, mas era amanhecer, era um voo sobre o Atlântico. E aí, então, eu queria levantar essa ideia do tempo são centímetros, entendeu? Então, eu botei esses pontinhos aí. Esses pontinhos são exatamente como se fosse 1 metro estendido. Tem pontos grandes, pontos pequenos, pontos grandes, pontos pequenos, como se fosse uma fita métrica, entende? Essa era a ideia. Eu queria levar essa ideia dos tempos são centímetros para essa coisa absolutamente abstrata, totalmente, não tem nenhuma relação com transformação terrena, nada, porque o espaço é uma imagem indefinida, você não sabe o que é aquilo, certo? Se eu inventei, se eu copiei, é uma imagem indefinida, né? Só de cores, e que ela tem uma transformação, e tem a questão da fita métrica que está em cima, que está dimensionando, falando, se você quer ver o tempo, você tem que medir ele, mais nada. É só isso. O tempo você só pode ver com um relógio ou com alguma coisa similar, entendeu? É como se fosse um relógio esticado. Teria alguma imagem que resumisse com totalidade o conceito da exposição? Não, só tem os 2 trípticos. Os 2 trípticos são o resumo da exposição. Portanto, que na exposição um vai estar na entrada e o outro vai estar no fim. Sei. E tem os pontinhos, na exposição você vai ver os pontinhos, eles estão soltos também na exposição, eles não estão só fixados no quadro, eles estão, o metro tá na sala. Tá na sala. Muito bom. E tem, vai estar na sala, você vai ver que vai chegar, você vai ver, o pontinho vai te levar na exposição, os pontinhos vão se levar na exposição. Muito bom. É uma coisa assim de percepção, de ambiente também. Agora, a realização da exposição Submerso contou com o acompanhamento do artista dialogante Marcelo Silveira, que atuou como interlocutor crítico, né, ao longo de 1 ano. E, quer dizer, em um processo de diálogo contínuo, o artista dialogante ele funciona como contraponto. Conta pra gente, Silvio. Exatamente, por isso que eu não chamo ele de curador, porque o processo não é para fazer uma interpretação. Sei. Marcelo trabalhou comigo, assim, eu fui fazendo e conversando com, então ele era o meu contraponto, eu fazia as coisas e conversava com ele, o que ele achava, estabelecemos um diálogo durante 1 ano, várias visitas e tal, então foi nesse ponto, por isso que eu chamo ele de dialogante, porque é um artista que dialogou comigo o tempo todo. Sim. Entende?
Muito bacana. Então esse é muito diferente de eu simplesmente chamar alguém para fazer uma curadoria que escreve alguma coisa. Não tenho nada contra, mas estou falando, é um papel muito diferente dele. Não foi para escolher obra, nada disso. Foi para acompanhar o trabalho. Sim. Marcelo tem um olho crítico impressionante, né? Então, e teve algum momento assim difícil de você discordar radicalmente de alguma coisa ou não? Não teve um momento difícil. Teve um momento que você fica assim meio frustrado, né? Que ele fala assim, isso aí não tá bom, não presta, não. essa ideia não foi muito boa, entendeu? É um balde de água fria. Exatamente, o balde de água fria teve várias vezes, inclusive tinha muito mais imagens que eu fiz e a gente resolveu tirar, porque a crítica dele foi sabe? Sei. E, por exemplo, mas tem coisas espetaculares. A ideia você vai ver na exposição dos pontos, é uma ideia que vem dele, assim, como é que eu podia unificar tudo aquilo. E também tem a obra física, que foi uma coisa que foi definida um mês atrás, a gente dialogando, eu sempre falei, eu sempre gosto de ter uma obra física nas minhas exposições, sempre tenho. Então eu falei, eu queria uma coisa que transformasse, que desse essa ideia de transformação do mar no sertão do mar, que tivesse movimento, tivesse barulho. Aí a gente discutiu e fizemos, acho que tá legal lá, você vai ver lá, é diferente. Eu vou pedir, aqui não deu para tirar uma foto ainda. Qual é o material? É uma mesa que balança. Sei. Ela tem por dentro um formato de quase uma ampuleta. Sei. E rolam esferas dentro dessa mesa. Esferas em azul, esferas em marrom. São grãos da terra e gotas de água. Olha. Que vão se misturando por uma passagem, entendeu? Que elas vão se misturando, elas começam separadas e vão se misturando. E é as pessoas que vão mexendo nela que vão fazer a mistura. Que interessante, muito bom. E tem barulho também, ela faz um barulho que, ou se rolar, faz um barulho que lembra o mar ou uma avalanche, alguma coisa assim, entendeu? Muito bom. Bom, mas Silvio Zanquete, além de artista plástico, você é arquiteto, planejador urbano, conservador de bens patrimoniais, formado pela USP, com mestrado em artes pela Universidade de Manchester, doutorado em arquitetura pela USP também. Você se lembra como a arte da pintura e da fotografia entraram na sua trajetória? Entraram desde que eu entrei na faculdade. Eu só comecei a pintar mais seriamente, a fazer coisas, quando eu me aposentei, porque é aquele problema do jovem de classe média que precisa ganhar vida, não dava para ser artista. Brincando. Mas eu sempre fui extremamente ligado a isso. Então eu tenho cadernos de desenho desde 1971, entendeu? Que eu tenho algumas coisas que eu fazia, e eu sou um excelente conhecedor da história da arte. Sim. E um grande leitor. Sou um leitor meio ávido, assim, então, obras de todos os gêneros, poesia, ficção. Trabalhei aqui em Recife muita coisa. O bairro do Recife foi o que fiz. Fui plano diretor da cidade em 1991, fui plano diretor de Olinda, fiz várias coisas. Fui professor da Universidade durante 35 anos, né? É uma estrada, né? Eu vim para cá para dar aula no mestrado, no MDU, Mestrado de Desenvolvimento Urbano. Sei. E fiquei lá até há 12 anos atrás, 35 anos de magistério. Silvio, durante o Festival de Cinema de Berlim, né, o presidente do júri, o Wim Wenders, polemizou, dizendo que os cineastas têm de ficar de fora da política. Você soube disso? Eu acho que é o seguinte, o artista, para ser os grandes artistas, são aqueles que estão extremamente antenados no que ocorre à sua volta. A sua vida. Eu acho que esse é o papel do artista. Eu só acho assim que toda obra artística pode ser política, ou deve ser, ela vai ser de qualquer forma, porque ela vai expressar esse tempo. Não dá para ser um artista antigo agora, né? Então tem que ficar expressando. Agora, o problema é aquilo que Aristóteles fala, né? A arte é para fazer ver aquilo que ninguém viu. Sim. Então a arte está ligada àquilo. Então, e aquilo, no fundo, tem que ver com as metáforas,
né? Aquelas metáforas. Então, a arte, para mim, é política através das metáforas, não como discurso político, mas como discurso metafórico. Sim. E que junta coisas e que leva você a pensar. Aqui nessa minha exposição, eu sei que tem alguma coisa de ecologia, tem, tá tudo aí dentro, mas eu não queria falar disso assim explicitamente, queria juntar com outras coisas. Eu acho que essas obras que eu falei, do Glauber, do Alden, quando você pensa essas obras juntas, você consegue ver que tem esse fundo aí. Quando a gente pensa, né, na sociedade atual, não é, Silvio, que vive de excessos, como sustentar o afeto e a liberdade, Silvio? Pergunta difícil. Eu acho que é buscando dentro de si e no relacionamento com os outros aquilo que é, vamos dizer, a empatia, a ideia de coletivo, é sair desse mundo fechado, porque o mundo fechado individualmente leva a esse excesso, a certeza absoluta que é isso. É o excessivo individualismo, o excessivo coisa que te leva a exceder, porque o individualismo sempre quer mais. Então isso significa. E o outro é sempre o outro e nunca é o próximo a você, né? O outro está longe. Então, para se atingir, você leva o excesso para atingir o outro e não entender o outro. Eu acho que é isso. Mais ou menos por aí. É difícil. Pergunta difícil. O que você acha que está moldando nossos desejos, Silvio? Está moldando nossos desejos? É a solidão individual. Está transformando os nossos desejos em uma espécie não muito boa, porque o desejo tem um lado bom e um lado mau, né? A gente tem que saber balançar, né? O desejo, né? O desejo, então, o nosso amigo Freud já explicou isso há muitos anos. O desejo é a força motora, né, da vida. Então a gente tem que saber balancear essas duas coisas. E eu acho que a arte é talvez, a única coisa que se você tentar pensar como artista e interpretar arte, você vai não levar nem para um lado o desejo, nem para um lado ruim, nem para um lado bom. Para entender a arte, você tem que ter desejo de entender. Para fazer também você tem que ter esse desejo. Senão você não consegue fazer nada. Silvio, o que você espera que o visitante leve consigo, quer dizer, emocionalmente e culturalmente, ao sair da exposição Submerso, em cartaz na Arte Plural Galeria? O que você gostaria que ele assimilasse? Eu gostaria que ele assimilasse que nós estamos num mundo de transformações muito radicais e que mexem com forças que estão além da nossa potencialidade como indivíduo, mas que dependem do pensamento coletivo, de uma coisa muito mais ampla, porque a natureza é implacável. No fundo é isso, eu acho que a gente não pode esquecer isso. E que se a gente se prender muito às questões do tempo, vou deixar para amanhã, eu já fiz no passado, então a gente não vai conseguir sair do lugar. É mais ou menos por aí. Assim, é uma coisa de entender que nós estamos numa encruzilhada meio forte. Eu acho que essa é uma encruzilhada muito difícil e que você tem que romper um pouco essa coisa. Eu queria que eles não tivessem a ideia melancólica que eu tive quando eu vi minha exposição. Eu acho que a gente tem que romper com essa melancolia e hoje está muito presente na sociedade. Silvio Zanquetti, obrigadíssima pelo papo, parabéns pela exposição, está muito bonita, muito singular, sucesso para você e a gente se vê. Foi ótimo, muito obrigado, realmente agradeço imensamente a sua colaboração. Até a próxima, né? A gente se vê. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigado a todos, até!